Olá, consciências divinas. Há 300 mil anos começaram a surgir no planeta seres que, ao longo de suas vidas e de suas várias encarnações e reencarnações, tiveram uma evolução satisfatória. O grupo do Conselho da Terra, no plano espiritual, começou a perceber que pequenos focos de luz começaram a surgir no plano físico. No universo infinito há muitos planetas habitados por almas no caminho da evolução, e nesses planetas, aquelas almas que não acompanhavam a evolução dos irmãos eram trazidas para o plano espiritual da Terra, preparadas e depois enviadas para o plano físico da Terra para viver experiências e aproveitar que eles eram mais evoluídos que nós naquela época, para ajudar a alavancar a nossa evolução. Foi sensacional, tudo deu muito certo. Começaram a surgir no planeta os primeiros seres que podiam realmente ser chamados de seres humanos. Houve uma grande evolução, muitas descobertas. Foi quando, por volta de 20 mil anos antes da vinda de Jesus Cristo, encarnou um ser em uma grande ilha, onde hoje é o Oceano Pacífico. Seu nome era Lamu. Esse ser trouxe grande prosperidade física e espiritual a este continente. Ele ensinava sobre o amor, sobre a fé, despertava em alguns a ciência e a tecnologia, fazia-os lembrar que em suas mentes eles trouxeram do plano espiritual coisas criadas por lá para ser descobertas aqui, para facilitar a vida dos irmãos que viviam em dificuldade no plano físico. Tudo que se criava no plano espiritual eram trazidos ao plano físico, era para beneficiar a todas as almas encarnadas. E em pouco tempo, todos viviam bem, felizes, e era tudo dividido proporcionalmente para todos, conforme a evolução de cada um. Ninguém ficava sem as bênçãos, e todos se sentiam bem, eram felizes e gratos. O grande iluminado Lamu esteve à frente dessa civilização por 3 mil anos. O auge da prosperidade dessa civilização foi aos 17 mil anos que o mestre Lamu, sabendo que sua estada no planeta era para alavancar a evolução da humanidade, começou a preparar várias almas para substituí-lo, e elas foram treinadas para que se tornassem líderes em sua ausência, para que o povo não se sentisse só, e também para que não esquecessem de que são criaturas divinas, que são criativos, que sua essência é puro amor incondicional, e que todas as coisas que existem na Terra e as coisas que vão surgindo, criada por iluminados no plano espiritual e transferida para o planeta Terra, é para beneficiar a todos. Feito isso, um dia ele deixou seu corpo na Terra e voltou para se reunir com o Conselho Espiritual da Terra. Para os terráqueos foram dias de muita tristeza, mas como tudo passa, logo essa tristeza passou e as pessoas retomaram com suas vidas, e com o tempo passando, o povo foi esquecendo, deixando de praticar no seu dia a dia tudo que aprenderam com o Senhor Lamu. Começaram a encarnar também algumas almas que se perderam no meio de tanta prosperidade e beleza e foram se tornando egoístas, invejosos, desrespeitosos em relação aos ensinamentos divinos deixados pelo Senhor Lamu, e deixaram também de respeitar uns aos outros, se apegaram a orgias sexuais de todas as espécies, onde valia tudo, inclusive com animais.
foi preciso de uma interferência. Havia no continente alguns núcleos isolados que se mantinham fiéis aos ensinamentos do Sr. Lamu, mas o restante da população estavam perdidos nos seus pensamentos equivocados e nas ilusões proporcionadas pelos sentidos pertencentes ao traje operacional. As almas que encarnavam trazendo inventos criados nos laboratórios espirituais da Terra pelos iluminados cientistas começaram a criar mecanismo que lhes dava o direito permanente aos inventos e cobravam de quem deveria receber gratuitamente. Sentiam-se orgulhosos e ao mesmo tempo sem compaixão, cegos pelo poder, cego por bens materiais e orgias sexuais. Então, os núcleos fiéis a Lamu começaram a receber mensagens, uns através de sonhos, outros através da intuição, que dizia a eles que deveriam se preparar e com seus veículos voadores aquáticos teriam que sair do continente porque ele seria afundado. Assim aconteceu. Recolheram o que era possível levar e partiram rumo ao desconhecido, um pouco sentidos pelos irmãos que não puderam acompanhá-los devido às suas cegueiras espirituais, mas ao mesmo tempo felizes porque sabiam que estavam no caminho certo e assim se espalharam pelo globo terrestre. Um grupo chegou a um amontoado de terra que hoje é o Oceano Atlântico. Na época, uma grande ilha, um continente. E ali iniciaram vida nova, cultuando o respeito, as coisas divinas, o respeito de uns pelos outros e o respeito à natureza que os cercava. Vivia em um paraíso lindo. Com a chegada de um grande ser de luz, de nome Thoth, por volta dos 17.000 anos antes de Cristo, este continente prosperou muito espiritualmente e fisicamente. Thoth ensinou amor, a fé, o respeito, a compaixão e que o mundo físico e o mundo espiritual são um, que nós, como energias divinas, vinda da fonte que tudo é, somos um, que o que um fizer para o outro estará fazendo a si próprio. Almas chegaram com invenções de veículos que podiam inclusive visitar outros planetas habitados por consciências como nós. A prosperidade e evolução eram bem maiores que no continente anterior, que a esta altura havia afundado completamente. O Sr. Thoth esteve à frente dessa civilização por aproximados 5.000 anos, mas como no outro continente, Thoth começou a preparar líderes espiritualistas para substituí-lo, pois sabia que teria que partir logo. E assim um dia ele se foi. E como no outro continente que afundou, houve um desarranjo. Em pouco tempo, a população esqueceu todos os ensinamentos do grande líder Thoth e caíram na orgia, nas drogas, no desamor, a ausência de compaixão, culto aos bens materiais e tecnológicos, egoístas aos extremos, invejosos, muitos assassinatos. Começaram a perseguir aqueles que sustentavam e cultuavam os ensinamentos de Thoth. Chegaram a enterrar alguns em praça pública vivos. O Conselho da Terra precisou intervir novamente e comunicaram aos líderes espirituais que pegassem seus veículos voadores e aquáticos e saíssem dali no primeiro estrondo que ouvissem. Seria o aviso. E assim aconteceu. O continente onde hoje é o Oceano Atlântico afundou em 3 etapas. Os fiéis ao mundo espiritual, fiéis aos ensinamentos de Thoth, se foram, mas nem todos conseguiram. Então alguns líderes espiritualistas os reuniu e lhes disse: não temas. A vocês foram ensinados que a vida é eterna. Vocês sabem que existe o outro lado desta vida, que é o mundo espiritual. E todos vamos juntos para lá. Nós, seus líderes espirituais, resolvemos que não iríamos embora. Se desse para levar todos, muito bem. Como não deu, ficaremos com vocês para viajarmos juntos para o mundo espiritual.
Os grupos se chegaram mais uns aos outros, se deram as mãos, e um dos líderes assim falou: Irmãos, vamos fazer uma viagem rápida. Daqui a alguns minutos nos encontraremos no paraíso espiritual da Terra. Agora vamos cantar aquela canção que Totti nos ensinou. E começaram a cantar bem forte e bem alto. A ilha foi afundando devagarinho e eles cantando foram encobertos pela água do Oceano Atlântico. Nenhum soltou a mão do outro. Eu sou Ari Silva.